Em 2022, é transmitido mensalmente através da internet o Jornal do Tempo, que a cada edição revisita momentos específicos da história em tempos diferentes, através de repórteres correspondentes em cada situação. A partir disso, uma linha do tempo é traçada. A população acompanha cada edição com muito interesse. O furor em Atenas. Mobilização popular intensa na França. Eleições questionáveis no século XIX. Avanços na democracia brasileira. Redemocratização. E os rumos da eleição de 2022. Olá, boa noite. Boa noite. Estamos hoje em 10 de setembro de 2022 e o Jornal do Tempo está no ar. Estamos a poucos dias do momento da votação para a eleição presidencial no país. E a nossa participação política nesta democracia representativa foi uma vitória que carrega uma longa trajetória de reivindicações e transformações, tanto na história mundial quanto da história da nossa sociedade brasileira. Por isso, nossas coberturas jornalísticas de hoje vão visitar estes momentos em ebulição da construção da democracia e do voto popular. Direto de Atenas, a nossa repórter Anne traz com exclusividade a Assembleia Popular, que ocorre na colina Pnyx. Boa noite, Anne. Boa noite. Aqui em Atenas a empolgação é geral. A eclésia já existe há um tempinho por aqui. Nesse momento, a colina Pnyx está lotada, 9.000 pessoas presentes e já vai começar os discursos, para só então começar as votações. As votações por aqui é feita através do levantamento da mão, aprovando ou reprovando determinadas medidas. É com você. Antenas, como boa parte da Grécia, tinha as decisões políticas feitas por uma elite oligárquica. Em meados do século V a.C., surge esta nova forma de organização política, que levava cidadãos atenienses a terem mais participação. Desta forma, a partir das assembleias, que tinham funções legislativas e executivas, os cidadãos, filhos de mãe e pai ateniense, acima dos 30 anos, discutiam as leis da cidade-estado. Entre os valores deste modelo político, destaca-se a isonomia, ou a igualdade dos direitos dos cidadãos, a isogoria, ou a igualdade de fala de todos, e a isocracia, ou a igualdade de poder dos cidadãos. Vale lembrar que dos 300.000 habitantes da região ateniense, 50.000 eram estrangeiros, 100.000 eram escravos, 120.000 eram mulheres e crianças, o que deixa as decisões nas mãos dos 30.000 ditos cidadãos atenienses. O povo, cansado do regime político atual, está reivindicando por uma maior participação política da sociedade e também outros direitos, organizando uma grande mobilização que aparentemente vai mudar os rumos não somente da França, como também da história da humanidade. E é por isso que a gente vai falar com ela agora lá de Paris, em 1789. Boa noite, Fanny. Pois é, aqui em Paris as coisas estão bem agitadas. A população está extremamente revoltada com a forte crise econômica e o quadro de fome que só vem crescendo. Portanto, os trabalhadores se uniram com os pequenos proprietários e líderes de manifestações, invadiram o arsenal de armas do governo e até o momento eu tenho informação que conseguiram pegar à força 30.000 armas. Nesse momento, eles seguem para a Bastilha. A Bastilha é uma prisão e também o maior depósito de pólvora da França. Está tudo muito agitado por aqui. Só um instante. Acabo de receber a notícia que os manifestantes cortaram a cabeça do diretor da Bastilha e fincaram sua cabeça em uma estaca. Gente, tá muito agitado realmente tudo por aqui. Todo cuidado é pouco. E os manifestantes mantenham seu foco, seu objetivo. Não vai parar por aqui. Em breve volto com mais notícias para vocês.
Em 1789, a população francesa, insatisfeita com os privilégios da nobreza e do alto clero, e influenciada pelos filósofos iluministas, iniciou a revolução que iria findar com a monarquia do país e instaurar um regime republicano, de acordo com o ideal iluminista de igualdade de todos perante a lei. O exemplo do regime democrático criado pelos Estados Unidos e o medo da destruição gerada pela Revolução Francesa fizeram com que o regime democrático se disseminasse pelo mundo. Nesse processo de difusão da democracia, teve grande papel o francês Alexis de Tocqueville. Tocqueville viajou para os Estados Unidos para estudar o regime democrático, então inovador dessa nação. Dessa viagem, resultou o livro clássico da ciência política, De la démocratie en Amérique, que descrevia de maneira didática como funcionava o regime democrático estadunidense. Inicialmente, o modelo estadunidense de democracia se espalhou pelo mundo, tendo voto restrito aos homens de certa renda, no chamado voto censitário. Sendo que, durante esse período, o Brasil ainda se via sob o domínio de Portugal, ou, após 1822, sob o comando do imperador, após a independência. E por falar no Brasil, sabemos que voto popular e democracia nunca foram fortes da história do país durante esses anos pós-colonização. O século XIX mesmo, que foi marcado pela monarquia e pela figura do imperador, tiveram várias eleições problemáticas para os outros cargos políticos. E aí, lá no Rio de Janeiro, Dani está agora em 1840 acompanhando o resultado das eleições para a Câmara. Estão dizendo que está uma confusão danada lá agora. É por isso que a gente vai falar com ela. É com você, Dani. Boa noite, Lucas. Olha, o clima por aqui está bem tenso. Após esse dia eleitoral marcado por violência, repressão e ameaça dos ditos liberais, a expectativa é que o imperador consiga amenizar essa tensão entre os conservadores. O cenário de participação política nacional está bem precário, pois o imperador ele tem o poder de dissolver a qualquer momento o Congresso. E a participação da população para eleger esses participantes é mínima. Nem eu posso participar. Até quando, hein? As eleições de 1840 para a Câmara aconteceram logo após o golpe da maioridade, e o clima era fervente entre liberais e conservadores. Os liberais, para se manterem no poder, usaram da violência para conseguir votos dos eleitores. E esse episódio ficou marcado como eleições do cacete. Vale lembrar que, até o século XIX, haviam eleições indiretas para cargos de administração municipal na colônia, e uma pequena parcela da população votava, e eram votações indiretas. Só a partir da Constituição de 1824 foi definido que deveriam ter eleições de âmbitos federais, e elas eram indiretas, ou seja, tinham dois graus. Os primeiros eram os votantes, que escolhiam os eleitores, e esses eleitores eram quem elegiam os deputados e assim outros cargos de poder. Mas aí o voto era censitário. O que quer dizer? Que apenas pessoas que comprovassem uma renda específica poderiam votar. E além disso, só homens acima de 25 anos ou 21 anos, se o homem era casado ou militar, e livres podiam votar. Excluía quase toda a população. Tem também a questão do voto dos analfabetos. O pesquisador Jairo Nicolau ele fala que durante quase todo o Império não há nada formalizado que analfabetos não podem votar, somente que o votante ele precisa assinar o papel da sua votação. Só que o que acontece? Em 1881, com a Lei Saraiva, ela explicitamente colocou que era proibido de analfabetos votarem. Também nessa mesma Lei Saraiva foi instituída a obrigatoriedade do título de eleitor. Então, o título de eleitor que conhecemos hoje já tem esse histórico que vem lá do finalzinho do Império. Por fim, como o Dani falou lá na reportagem,
é interessante a gente ver o papel de outras pessoas, né? Como ela falou, as mulheres eram excluídas desse processo de participação política, a sociedade em geral, de classes mais baixas, pessoas indígenas também que nem chegam a ser citadas ou consideradas. Fora tudo isso, o voto não era secreto. Então, isso favoreceu fraudes eleitorais por todo o século XIX. Dani falou algo muito importante, que foi a falta de representatividade política no século XIX. No século XX, aqui no Brasil, algumas transformações já podem ser vivenciadas com a entrada do republicanismo. Na década de 30, Vargas institui o Código Eleitoral, que permitiu novos avanços. Em 1932, Jane vem apresentar como anda a situação por lá. É com você, Jane. Olá, hoje é 20 de maio e estou aqui na frente do Tribunal Superior de Justiça Eleitoral, que está sendo inaugurado hoje. Um momento marcado por esperança. Agora, as mulheres têm direito ao voto e o voto passa a ser secreto. Isso nos tranquiliza em relação às fraudes ocorridas nos anos anteriores. Um momento de comemoração e que espelha e que demonstra o fortalecimento da nossa democracia. É com você, Lucas. Jane vivencia um momento de efervescência política no Brasil com esse novo Código Eleitoral lá onde ela está. Mas e você? Sabe como foi a situação das eleições aqui no Brasil desde o fim do Império até essa época dela? Pois vamos lá. Quando houve a proclamação da República, a Constituição de 1891, 2 anos depois, ela definiu que deveriam haver eleições diretas para o cargo de presidente. No entanto, não precisava se inscrever para concorrer. Isso quer dizer que eu podia chegar lá na urna e colocar o meu nome na folha de votação. E aí acontece que várias pessoas faziam isso e acabou que centenas de pessoas não registradas foram contadas nessas listas de votação sem que fosse um presidente. Daí foi nessa mesma época também que teve o fim do voto censitário, tu lembra dele? E o que é que acontece? Os votantes, eles podiam ser homens a partir de 21 anos e alfabetizados. Tu lembra quando a gente falou da proibição dos analfabetos? Isso continuava sendo uma problemática agora, pós-proclamação da República, porque o índice de analfabetismo no Brasil era muito grande. Mais de 65% da população era analfabeta, então a representatividade e a participação política ela era bem pouca. E aí, isso é segundo o Anuário Estatístico do Brasil. Além de que, estrangeiros que residiam no país na proclamação da República em 89, ganharam cidadania brasileira e agora poderiam votar. Apesar de tudo isso, nesse período da Primeira República, nos dados do TSE, de 1914 até 1930, a porcentagem de comparecimento da população para a votação variou de 1,5% a 5%. Então, de uma população de milhões de pessoas, apenas 5% no máximo participavam do processo eleitoral, o que é bem baixo. Nessa Primeira República, 2 medidas eleitorais curiosas foram adotadas para eleições de deputados. Uma, o voto limitado, que permitia votar em mais de um candidato, e o voto cumulativo, no qual o eleitor votava mais de uma vez em um mesmo candidato. A premissa era de que, assim, minorias pudessem também participar da política nacional, mas a gente sabe que não foi eficaz. E essa, assim como outras medidas adotadas para garantir eleições limpas, foram marcadas por fraudes e a manutenção de elites no poder, com frequentes episódios de violência, como é visto também a nível presidencial na já conhecida alternância de poder da República do Café com Leite. E então, a gente consegue entender o entusiasmo de Jane com essas mudanças no cenário em 1932, já que Vargas, quando foi eleito, ele prometeu uma profunda reforma na política eleitoral no país. E aí, para isso, ele criou uma comissão com os nomes de Assis Brasil, João Cabral e Marco Pinto Severa, que foram responsáveis por criar o novo Código Eleitoral de 1932. A Justiça Eleitoral foi um passo importante. A criação dela melhorou muita coisa e tinha também o objetivo de reduzir as fraudes que aconteciam durante a Primeira República. Neste momento, criaram também as cabines de votação.
E os votos, eles deixaram de ser contabilizados nas próprias sessões e passaram a ser as urnas lacradas e enviadas para as capitais, para que não houvesse também nenhuma fraude. O Código Eleitoral, juntamente com a Constituição de 34, instituíram o sufrágio feminino, conquista importantíssima para a época, já diria nossa querida Jane lá na cobertura, e a redução da idade de voto para 18 anos. Além disso, pela primeira vez na história, o voto era obrigatório para pessoas que exerciam cargos públicos, e os eleitores, depois de registrados, eles recebiam seu título de eleitor, e desta vez com uma foto. Mas vale falar que o número de eleitores, apesar disso, não cresceu tanto em relação ao que a gente viu agora. Por exemplo, chegou a 7% em 1934, mas também a população era bem maior do que no fim do Império. Apesar de todos os esforços, ainda haviam fraudes eleitorais no interior do país, mas, com certeza, a pior delas foi que, 2 anos após a conquista de 1932, houve o golpe do Estado Novo e o povo brasileiro passou a ficar 11 anos sem ir às urnas. Após a ditadura do Estado Novo, em 1945, Vargas ele fez um decreto que regulamentou as eleições que iam acontecer em dezembro daquele ano, e aí ficou conhecida como a Lei Agamenon. Ela continuou com os avanços já conhecidos na década de 30, que a gente falou. E aí o que acontece agora de adicional? A obrigatoriedade do voto, ela se estendeu a todos os cidadãos maiores de 18 anos, exceto pessoas com mais de 65 anos e mulheres que não tinham trabalho remunerado. E aí, mais uma vez, eram proibidos os mendigos e analfabetos também continuam excluídos do sistema eleitoral. E o índice de analfabetismo no Brasil, em 1950, segundo o censo, beirava metade da população. E aí a justificativa era que esse grupo ele poderia se alfabetizar se ele quisesse. Ele podia ter acesso a uma escola e com isso garantia sua cidadania, certo? E aí, ainda assim, essas medidas e também a facilitação do processo para você tirar o seu título de eleitor fez com que o número de eleitores crescesse bastante se comparado nos outros períodos. Por exemplo, em 1962, segundo o censo e dados do TSE, 39% dos adultos participaram das eleições, o que é um número bem considerável se a gente vê aquele 5% da Primeira República. E aí também uma grande diferença foi que nesse momento só poderiam concorrer às eleições quem tivesse organizado em um partido político, e esse partido político tivesse registrado no TSE e também houvesse uma abrangência nacional. E aí acabou que deu uma força aos partidos e aí foi sendo cada vez mais significativa a trajetória deles na história do país, até onde a gente vê hoje o papel de cada um exercendo na política nacional. Também, um artigo da Constituição de 1946 informava assim: era vedada o funcionamento de qualquer partido político cujo programa contraria o regime democrático, o artigo 141. O cargo de presidente tinha mandato de 5 anos, o de deputado 4 anos e o de senador 8 anos. Em 1950, um novo Código Eleitoral definiu um único sistema eleitoral no país inteiro, proporcional para as câmaras e majoritário para presidente e governador. E então, as eleições para as câmaras de deputados, elas funcionaram, em sua maioria, no sistema de lista aberta. E aí, se você quiser saber mais um pouco sobre esse sistema de lista aberta, é só você ver aqui um link que está na descrição que ele vai explicar bem melhor como é que fica nessa questão. Estudiosos como Glaucio Soares e Antônio Lavareda avaliam que as eleições durante esse período pós-Estado Novo até o golpe de 64 foram razoavelmente limpas, após os esforços para criar um sistema democrático efetivo, salvo casos esporádicos de fraudes no interior que acontecia. Também uma outra medida que foi adotada foi a cédula oficial de votação, que também é importante nesses avanços da democracia. E aí, enfim, a gente pode dizer que as coisas progrediram de certa forma e o povo estava tomando consciência
da sua participação política e a importância do voto. Se você conhecer alguém com mais de 60 anos, que tal você perguntar a ele se ele lembra também do que é que os pais ou até os avós dessas pessoas falavam na época da juventude deles sobre as eleições, sobre política, sobre a participação política, como eles tinham contato com isso na época. E aí seria interessante você refletir como é que você vê hoje a situação política, como você tem acesso às informações hoje. É bem diferente, né? Eita, bem denso, não é? Em 1964, o Brasil tem um reencontro com a dissolução do Congresso Nacional por parte dos militares, decretando um governo sob o comando das Forças Armadas. As eleições indiretas foram restabelecidas e estes militares decidiam as leis e os representantes dos três poderes. Mesmo com o fim da terrível ditadura civil-militar burguesa e a reabertura do Congresso, a decisão de quem assumiria os cargos políticos ainda era de forma indireta. Em 1983, a campanha cívica com grande envolvimento popular pedia as diretas já, ou seja, a volta das eleições decididas pelos cidadãos brasileiros. E assim teve início o processo de redemocratização do país. 2 anos a seguir, ocorreram as primeiras eleições com participação popular, depois de quase 24 anos. Deputados e senadores foram eleitos e ficaram responsáveis para, em 1988, redigir uma nova Constituição. Esta manteve o presidencialismo com o chefe do executivo eleito pelo voto direto, Congresso Nacional formado de 2 casas, Câmara dos Deputados e Senado Federal, além da reprodução do sistema de divisão de poderes no âmbito estadual, com governadores e a Assembleia Legislativa, bem como no âmbito municipal, com prefeitos e Câmara Municipal. Todos estes eram eleitos por maioria absoluta em 2 turnos, ou, caso o candidato alcançasse mais que 50% dos votos, ele assumiria o mandato em primeiro turno. Os cargos serão ocupados por 4 anos, exceto senadores, que ocuparão por 8, podendo serem reeleitos por mais 4 anos. E agora, quem pode votar? Com a Constituição de 88 e as emendas que compõem nossas leis hoje, todos os homens e mulheres brasileiros podem votar. Além disso, a idade mínima para votar é de 16 anos, mas não é obrigatório até os 18. Dos 18 anos aos 69 anos, todos os cidadãos brasileiros são obrigados a votar, sendo facultativo a analfabetos e maiores de 70 anos. Agora, a gente vai lá para o TRE de Pernambuco, onde Oceane está lá, para nos contar um pouco dessas expectativas para esse próximo pleito presidencial e também fazer um apanhado dessas últimas eleições desde a redemocratização até aqui. É com você, Anne, boa noite. Estou aqui na frente do Tribunal Eleitoral de Pernambuco para falarmos um pouco sobre a importância do voto e da democracia no período de 1989 aos dias atuais. Nesse período, passaram pela presidência da República 38 presidentes. Entre eles temos Getúlio Vargas, temos o José Sarney, o Lula, a Dilma Rousseff, que podemos lembrar aí do golpe de 2016, onde a Dilma sofreu impeachment, e temos também o atual governo, representado por Jair Bolsonaro. Falar do atual governo é falar de conservadorismo, é falar da representatividade militar dentro do Congresso, da representatividade de grandes empresários, de religiosos com ideologias ultraconservadoras, e todos esses pontos ele interferem na democracia de forma direta. Próximo mês iremos ter novas eleições, dia 2 de outubro. Um momento bastante relevante, crucial para a manutenção da nossa democracia. É bastante importante entender o desenho institucional do Estado brasileiro, pois é nesse âmbito que é tomada as decisões mais importantes
para a manutenção da nossa democracia. Diante disso, vou propor para vocês uma atividade. Sabemos que o Senado, junto com a Câmara dos Deputados Federais, trabalham em conjunto. Porém, existe semelhança nessas funções e existem diferenças. Eu peço que vocês construam uma planilha onde vão demonstrar essas semelhanças e essas diferenças. E, por fim, vocês vão pontuar o salário dos deputados e dos senadores, inclusive os auxílios, pois sabemos que manter o parlamento brasileiro não é barato. E esse foi o nosso Jornal do Tempo de hoje. Até a próxima!